Olá a todos, tudo bem? Prazer, Marcelo Jordão aqui. Vamos nessa para mais uma palestra, dessa vez a motivacional Sonhos e Metas, conseguindo o impossível. Tá? Muito prazer em ter você aqui. Estou muito feliz de estar ministrando essa palestra para todos vocês. E vamos fazer um negócio? Já vai escrevendo aqui, ó. Deixa nos comentários da onde você é, de qual cidade do nosso Brasilzão, ou até mesmo de fora você está assistindo essa palestra aqui. É muito importante para eu saber aonde eu estou até indo, aonde eu estou alcançando, aonde essa palestra está conseguindo impactar de verdade a vida de cada um de vocês. Deixa eu só ajustar minha câmera aqui. Vamos lá, só um instantinho. Mais uma vez, para cá não foi. Agora sim, tranquilo. Então vamos lá? Vamos nessa? Começando daquele jeito, como eu sempre começo minhas palestras, agradecendo a Deus pela vida de cada um de vocês aí, suas famílias. Que Deus abençoe. E vamos nessa. Vamos que vamos. Sonhos e metas, conseguindo o impossível. Quem não tem sonhos? Quem não tem metas? Quem não tem o seu próprio impossível? Eu não sou diferente. Eu também tenho minhas metas, meus sonhos, eu tenho os meus impossíveis. E para que a gente consiga conquistar isso, para que nós consigamos alcançar isso, a gente tem que ter algumas bases. E é sobre essas bases que eu vou estar falando para vocês hoje. Tá? Mas antes de mais nada, eu tenho que apresentar para vocês o melhor de mim, que é a minha família, tá? Não posso deixar de, opa, mais uma vez, desculpa, ajustando a câmera, tá? Não posso deixar de falar do melhor de mim, que é a minha família, é a minha base, tá? Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, todas as coisas que eu faço, é graças a Deus e a minha família. Vamos lá, aqui, ó. Então essa aqui, ó, começando aqui em cima, minha mãe e minha tia, tá? Lado direito ou lado esquerdo, não sei como é que está posicionado para você. Aqui na parte superior é meu querido pai, que já está com Deus, não está mais entre a gente. Embaixo, tá? Aqui embaixo da minha mãe e da minha tia, a matriarca, minha avó, Dona Esther, que também já está com Deus, não está mais entre a gente. Ao centro, minha filha, Maria Esther. E a minha família, tá? Meu filho Renan e a patroa. Estael, Estael Fraga. E como todo mundo, tá? Como eu falei para vocês, eu também tenho meus sonhos, minhas metas, e elas começam lá embaixo, lá atrás, quando eu ainda era criança, na parte da escola, ali estudando, ali, começando a minha vida. Eu não sei quais eram os seus sonhos, mas vamos fazer um negócio também. Escreve aí, nessa época da escola, e qual sonho que você tinha? Escreve aqui para mim, tá? Nessa época aqui, ó, tô eu aqui embaixo, eu tinha um sonho de ser jogador de vôlei. É, eu tinha um sonho, eu queria ser jogador de vôlei. Todo mundo estava querendo jogar futebol, futebol, futebol. E eu queria ser jogador de vôlei. E você, qual era teu sonho? Esse era meu sonho. Mas eu sabia que seria um pouco difícil, um pouco mais complicado. Mas eu sabia que precisava fazer algumas coisas. E o que eu tinha que seguir, o que eu tinha que fazer? Resumindo, quais as bases que eu tinha que seguir ou ter para conquistar os meus sonhos? Tá? E um pouco mais velho, um pouco mais na frente, eu começo a descobrir o que eu tinha que fazer. Aqui já eu, como adolescente, né, no colégio Gama Filha, que sou eu, número 7 aqui, eu tinha aqui 16 anos, eu começo a entender quais eram essas bases. E é isso que eu vou começar a falar para vocês agora. Tá? A primeira base que eu deixo para vocês foi no qual eu comecei a minha palestra, aqui, nosso bate-papo, aqui, essa nossa conversa, que é a fé. E quando eu falo em fé, eu não estou falando de religião, e sim do amor de Deus por todos nós. Vocês lembram que eu comecei a palestra falando, agradecendo a Deus pela vida de vocês. Então é a primeira base que eu deixo para vocês. Sem fé não vai dar. Você tem que ter fé. Você tem que acreditar que Deus te ama, Ele está contigo para todas as coisas. O amor de Deus é o mais importante, a fé. Você tem que ter fé em Deus. Ou fé no que você acredita. Fé. Fé é muito importante. Segunda base, tá, que eu deixo para vocês aqui é a educação. Aqui já onde eu estou. E lembrando um pouco o outro slide, desculpa, que sou eu. Às vezes acontece isso, pessoal. Desculpa, tá? Sou eu na escola. A segunda base é a educação. Sem educação, nós, você, eu,
nós não vamos conseguir conquistar os nossos objetivos. Que é a base de tudo. Existe uma linha hoje dizendo que não precisa fazer faculdade, não precisa fazer isso, fazer aquilo. Eu não acredito. Para mim, a educação, ela sim é importante. Ontem, hoje e sempre. Então, sim, a educação, ela é muito importante para que você consiga seus sonhos. E me ajudou muito. Por quê? Aqui é o meu primeiro colégio onde eu ganho bolsa. Eu já como atleta consegui bolsa para estar conseguindo, né, estudar, ter uma educação melhor e um pouco mais qualidade. Eu que vim da escola pública. Então, sim, a educação me ajudou bastante. Essa é outra base que eu deixo para vocês. E também seguiu. Eu continuei com meus sonhos, realizando eles e cheguei até aqui, tá, no Clube de Regatas Flamengo. Aqui é uma foto de nós, nós estávamos indo para o Sul-Americano, Interclubes no Chile. E sim, a educação me ajudou a chegar até aqui. Marcelo, o que tem a educação a ver com o esporte, com você ser campeão sul-americano? O que é isso? Porque nessa época, tá, por melhor que eu fosse, por melhor que nós fôssemos, só chegaríamos aqui se tivéssemos boas notas. Os meus pais, meus avós, os tios me cobravam isso. Ó, só vai chegar lá, em especial minha avó, só vou deixar jogar voleibol se tiver boas notas. Então a educação, sim, foi muito importante. Além de outras coisas, eu tenho certeza que você ouviu, né, algum familiar seu, algum amigo falando que você não deu muita atenção, mas fica comigo até o final que você vai entender. Porque passando um pouco mais na frente, a vida muda, a gente não sabe o que vai acontecer ao futuro. Ao futuro só a Deus pertence. E quis Deus que eu não jogasse mais voleibol, parasse com a minha carreira de voleibol e virasse um profissional de dança. Sim, eu sou formado em dança, é a minha formação, um orgulho. Profissional de dança também há 27 anos, além de estar como palestrante de inteligência emocional, motivação. Eu estou palestrante. Minha formação é em dança, tá? Então, cheguei aqui também por causa da educação. Mas, Marcelo, mais uma vez, o que tem a ver a educação com você dançando? O que tem isso a ver? Porque essa foto aqui, pessoal, é a minha primeira aula fora do Rio de Janeiro. É a primeira vez que eu tive a oportunidade de sair do Rio de Janeiro e fazer um workshop em Blumenau. Tá? Então, assim, foi muito legal. E sim, a educação me ajudou a chegar aqui, a me comunicar melhor, a falar melhor. E muitas pessoas não sabem, mas para a gente montar uma coreografia, pegando nessa base um pouco mais de educação, falando de matemática, a gente precisa saber um pouco de matemática, de contagens, algumas coisas mais, para estar montando uma coreografia da mesma forma que o pessoal da educação física, para montar uma série, precisa de regra de três e outras coisas mais. Então, sim, a educação ela é importante, foi e sempre vai ser para mim. Mas aonde mais a educação me levou? E você, não sei se vocês lembram que eu falei um pouquinho atrás que eu ia tocar num assunto, né, que talvez vocês tenham ouvido há um tempinho atrás, quando criança, adolescente, que era aquele tio, aquele amigo mais velho, né, dos seus pais, dos seus familiares, que ficavam ali falando para você, garoto, estuda, 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 vai fazer alguma coisa. E eu, em especial, eu tinha, eu tenho uma tia que na época, ela falava para mim, Marcelo, você precisa estudar inglês. Marcelo, você precisa saber um outro idioma. E ela ficava muito traduzindo algumas músicas e ali eu peguei esse costume e ali eu começo a estudar inglês. Ali eu começo, né, a, sem querer, entender o novo idioma. Era traduzindo músicas com a ajuda da minha tia ali do lado dela. E lá na frente eu vim entender a importância. Por que isso? Porque algumas vezes, talvez você tenha ouvido, você precisa saber matemática, português, mas teu sonho era uma coisa que você julgava que não tinha nada a ver. Exemplo, você queria ser jogador de futebol. Exemplo, você queria ser médico. Então, vamos falar de médico ou engenheiro. E sua mãe, ou seus tios, avós falavam assim, vai estudar geografia, vai estudar português. Você fala, mas por que eu tenho que estudar português se eu quero ser médico? Por que eu quero estudar geografia se eu quero ser médico? Porque a gente não sabe do futuro. E da mesma forma que eu queria ser jogador de vôlei, e minha tia falava para mim, vai estudar inglês, inglês, eu falava, tá bom, tia, mas para que eu vou estudar? Ela estuda, vai ser importante, e eu não sabia do meu futuro, eu vim descobrir lá na frente. Por quê? Porque depois desse workshop aqui, eu sou convidado a ir para a Europa. Foram 4 anos
indo e voltando de Istambul, essa cidade maravilhosa que eu tenho no coração. Abraço meus amigos lá de Istambul, para todos os meus amigos e alunos turcos. Tá? Foi muito legal. E aqui a educação, tá? Além de outros momentos e fases da minha vida, mas aqui nesse corte eu entendi do porquê. Porque, só dar uma explicaçãozinha para vocês rápida, tecnicamente falando, tá? Existe uma diferença muito grande do professor para o dançarino. Eu aqui estou como professor, estou dando uma aula de samba. O pessoal, camisa verde e amarela do Brasil, como sempre, né? Eu, como professor, preciso explicar as coisas, eu preciso dar detalhes, coisas que nem sempre um dançarino que está fazendo um show precisa. Ele tem que chegar a dançar e ir embora. Não que o inglês não seja importante para ele, mas eu, como professor educador, eu uso muito mais. E isso me abriu muitas portas. Por eu saber um outro idioma, principalmente o inglês, eu já era fluente em espanhol, me ajudou bastante, me abriu muitas portas. Então, sim, a educação ela é muito importante em qualquer nível, seja ela qual for. Para você conversar, estar numa mesa com outras pessoas, saber o que falar, o que está acontecendo. Então, educação sempre. Então, vou voltar um pouquinho. Sonhos e metas, conseguindo o seu impossível. Para a gente conseguir o nosso impossível, nossos sonhos, nós precisamos de base. Lembrando para vocês, a primeira base é a fé, a segunda base é a família, a terceira base é a educação. E daqui para frente, eu vou deixar para vocês, tá, alguns lugares e tudo isso aí, fé, família, educação. Ah, eu vou colocar uma outra aqui também, que é bem importante, uma outra base, que é bem interessante para vocês, tá bom? É amigos, as companhias, tá? Cuidado com as pessoas que vocês andam, cuidado com o que vocês ouvem. As companhias são muito importantes e elas também me ajudaram a chegar até aqui e em todos esses slides eu vou mostrar para vocês daqui para frente, tá? E se você souber cada slide que eu vou estar passando, comenta aqui se você já foi, se você tem vontade de conhecer, tá bom? Daqui para frente, tá? Isso aqui foi com a ajuda de Deus, fé, família, educação e dos amigos, outras também, mas eu separei só essas principalmente importantes para estar falando com vocês, até para não ficar uma palestra muito longa nesse formato online. Tá? Eu deixo para vocês aonde tudo isso aí me levou. Consegui chegar até Dubai, era um sonho também, mas isso é um sonho meu de um pouco mais, né, na fase adulta. Eu gosto muito de viajar, queria muito ter conhecido Dubai, e graças a Deus por tudo isso que eu falei para vocês, eu consegui chegar a Dubai. Fui a Amsterdã. Aqui, tá? Isso aqui é atrasinho aqui, ó, isso aqui é neve, isso aqui é na Suíça, isso aqui são os Alpes suíços. Foi muito legal, foi muito divertido. Mais um lugar que eu tive prazer de estar conhecendo, dando aula, conhecendo a cultura, pessoas. Paris, também estive em Paris. Roma, aqui, ó, essas janelinhas aqui é onde o Papa aparece quando ele é anunciado, quando ele, né, o novo Papa é anunciado, ou mesmo quando ele tem que fazer, dar algum anúncio, falar alguma coisa, ele aparece aqui. Isso aqui é Vaticano, Roma, na Itália. E outros lugares também, só separei alguns slides, algumas fotos para vocês. Bom, essa é só uma pequena palestra, é só um pequeno, tá, uma pequena conversa aonde essas bases que eu deixei para vocês, que é fé, família, educação, os amigos. Se eu tivesse que colocar mais algumas, colocaria também alimentação. Tá? Se alimentar bem é bem importante para isso. Foi todas essas bases que me ajudaram a conseguir os meus sonhos, minhas metas, o meu impossível. Aí a pergunta, a provocação que eu deixo para você. Quais os seus sonhos? Quais suas metas? Qual o seu impossível? Pensa nisso. Pega tudo isso que eu falei para você, reflete, que eu tenho certeza que você vai chegar aonde você quer. Vou deixar uma frase bem rapidinha para vocês aqui, tá? Que é: o vencedor é apenas o perdedor que não desistiu e tentou mais uma vez. Vou repetir, tá? O vencedor é apenas o perdedor que não desistiu e tentou mais uma vez. Essa é a diferença
para as pessoas que conseguem chegar lá também. Nem sempre são as melhores. Até porque está escrito na Bíblia que Deus não escolhe os capacitados, e sim capacita os escolhidos. Mas uma das diferenças é essa aqui. É quem cai, levanta, não desiste e tenta mais uma vez. Eu tenho certeza que com você não vai ser diferente. Você vai conseguir chegar lá. Uma outra frase bem legal que eu gosto muito é: nunca desista dos teus sonhos. Se Deus lhe permitiu sonhar, imaginar, pensar, é porque você pode realizar. Tenha fé em Deus, tenha essas bases, a sua família, independente qual é a sua constelação de família, se ela seja, tá, que você foi criado por um tio, você foi criado por uma madrinha, pelo padrinho, pelo irmão mais velho, não importa, é sua família, junto com a educação, os amigos e sim, porque não a alimentação, não coloquei essas duas últimas aqui, mas eu também deixo como base. Eu tenho certeza que você vai conseguir realizar os seus sonhos. Muito obrigado, tá? Foi muito bom estar com vocês. Convido a vocês todos a estarem aqui, a estarem me seguindo nas minhas redes sociais, seja no LinkedIn, seja naquela outra rede social lá no Instagram, né? Palestrante Marcelo Jordão. Tá? Nos vemos na nossa próxima palestra e em breve estarei na sua cidade ou mesmo aqui online. Tá? Deixa teu comentário, segue aqui, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, fiquem com Deus e vamos embora realizar os sonhos. Valeu!